Professora Valdiana Gomes, gramática para vocês. Espero que vocês estejam bem. Vamos começar a nossa acolhida antes de fazermos a indicação da nossa agenda de hoje, tá certo? Coração cheio de gratidão a Deus por todas as bênçãos, por todas as maravilhas que Ele tem realizado em nossas vidas e muito Ele fará, se assim a gente pedir e a gente orar, né? Pedirmos em oração e seremos atendidos. Então, esse é o nosso convite da aula de hoje, tá certo? Então, eu peço aí que você pegue sua agenda, faça a anotação da correção de atividade na gramática, página 48 a 53, e a gente vai fazer aí a abordagem, né, a continuação da atividade com a conjunção, atividade na gramática da página 158 a 166. Vamos lá? Pegue sua gramática com calma e vamos começar a correção que inicia-se na página 48. Na página 48, a gente começa com o poema, ele faz um destaque, né, a semântica e discurso, e ele diz assim: o verbo chover normalmente é utilizado para designar um fenômeno da natureza, por isso é classificado como impessoal, isto é, utilizado em orações sem sujeito. No entanto, no poema, ele é empregado com um papel diferente. Identifique em cada um dos versos a seguir o sujeito a que o verbo chover se refere. A. Até que um dia descobri que Maria que chovia. Então, o que a gente vai encontrar aqui? Maria. Ela chovia em mim em cada gesto? Ela. Não me chovas, Maria, mais que o justo. Tu, né, desinencial. Quanto mais eu rogava, mais chovia? Maria. Interprete. Por que o eu lírico transfere a Maria os atributos da chuva? Porque ele sente a presença de Maria na vida dele como a chuva, né, ininterrupta, permanente, tá certo? Que o inuda e tira toda e qualquer possibilidade de tranquilidade, né? Cria uma frase em que o verbo chover seja impessoal. Aí é com você, né? Em que ele não tenha nenhuma demarcação de sujeito. A quarta questão, o sujeito desinencial, ele é bastante empregado em nossa língua, porque torna as frases mais sintéticas, né? E o texto mais dinâmico. Leia o texto a seguir e repare como o uso de sujeito explícito é repetido, torna enfadonho, cansativo. Após a leitura, reescreva o texto empregando, quando possível, sujeitos desenenciais no lugar dos explícitos. Faça as adaptações que forem necessárias. Aí você lê o texto base e existem várias possibilidades de resposta, né? Eu não gostaria de vir e dizer, essa é a resposta correta, mas vamos lá. Como é um texto, é um grau de complexidade um tanto maior, vamos ver aqui a sugestão. Pode ficar, da seguinte, dentre outras possibilidades, pode ficar nesta perspectiva aqui. Meu pai e minha mãe me conheceram em uma viagem de férias. Na época, eles passeavam no litoral do Nordeste. Pelas suas fotos, vemos que essa região está mesmo entre as mais bonitas do Brasil. Meus pais contam que lá faz sol todos os dias e falam também que as comidas típicas são deliciosas e as paisagens naturais. Incríveis. Eles pretendem me levar ao Nordeste para visitarmos juntos a cidade em que se conheceram. Então poderemos tirar novas fotos, tendo as mesmas paisagens naturais como pano de fundo. Tá certo? Então isso é uma opção. O emprego do sujeito indeterminado, quinta questão, é muito comum em situações em que o falante, por algum motivo, evita referir-se a uma pessoa específica. Por exemplo, uma mãe, quando diz a seus filhos, sujar o tapete novo da sala, espera que um deles assuma o que fez. A seguir, dois textos com sujeito indeterminado. Identifique a intenção do falante em cada contexto, ao empregar esse tipo de sujeito. A. Duas amigas conversavam na escola. Ju, você estava na barraca do Correio do Amor na festa junina da escola, não estava? Sim, eu vi que escreveram um recadinho para você. Ai, Ju, pode me contar já, foi ele? Não sei não, Carlinha. Só sei que escreveram, responde a amiga rindo. Então, ao empregar o sujeito indeterminado, né, Ju tem a intenção de criar um suspense na amiga, né, deixando sem confirmação a suspeita que a amiga levanta, né? Então, tem a intenção, né, que a amiga tem de saber quem foi, né, a curiosidade de saber quem foi que lhe enviou o bilhete. Página 50, tá bom? No escritório, Luiz vê dois colegas tentando pegar um documento no armário de Paulo. Quando este chega, vê que seus papéis estão revirados. Luiz, percebendo a inquietação do colega, diz: estavam mexendo no seu armário antes de você chegar, Paulo. Quem? Estavam mexendo aí.
Embora saiba quem mexeu, né, no armário, o Luiz não quer denunciar os colegas de trabalho. Ele acha que não quer parecer, né, o fofoqueiro, a pessoa que fala, né, as coisas dos outros. Você já deve ter ouvido frases como esta: a gente brigamos muito, a gente saímos na frente. Agora responda: qual é o sujeito dessas orações? Quem brigamos muito? A gente. Saímos na frente? A gente. Qual é o núcleo desse sujeito? Gente, né? Tem a gente, mas o núcleo é a palavra mais importante, no caso, gente. Na norma padrão da língua, construções como esta são consideradas inadequadas. Explique por quê. Porque o verbo não concorda, né, com o sujeito em número e pessoa, que é um princípio fundamental da concordância. Né? Levante hipótese. Por que popularmente se usa o verbo no plural, mesmo se o sujeito estiver estando no singular? Porque a gente dá a ideia de mais de uma pessoa. Então, é um equívoco, né, uma interpretação, né, que leva ao erro. Reescreva as frases de acordo com a norma padrão. A gente briga muito. A gente saiu na frente. Nós brigamos muito. Nós saímos na frente. Aí nós vamos aí para a página, ainda na página 50, passando agora para a página 51. Rubem Braga disse que queria escrever uma história. Qual seria a característica mais marcante dessa história? Ser uma boa história, né? Engraçada e que fizesse as pessoas chorar de rir. Que efeito principal ele gostaria que essa história tivesse na vida das pessoas? O efeito de produzir alegria, né, na vida delas. Essa é a intenção. Cite algumas situações que, de acordo com o desejo do cronista, seriam modificadas a partir da história escrita por ele. A moça, reclusa, enlutada, doente, se tornaria alegre. O marido e a mulher recuperariam a alegria do tempo do namoro. Todos tratariam melhor seus empregados, dependentes e semelhantes. Né? O texto se organiza a partir de dois planos. O plano concreto, isto é, o da realidade, em que o cronista vive, e um plano imaginário, na realidade desejada. Na frase, meu ideal seria escrever uma história tão engraçada, com a qual começa a crônica. Duas palavras introduzem o leitor ao mundo imaginário. Quais são essas palavras? Duas. Aí nós temos a opção A, ideal, B, seria, história engraçada. Levando em consideração o contexto no qual o texto está escrito, a gente encontra como resposta quais itens? Exatamente, A e B, ideal e seria. As formas verbais utilizadas ao longo do texto sustentam a ideia de um mundo imaginário, que não existe ainda. Identifique essas formas verbais nos trechos a seguir e identifique o tempo e o modo em que elas estão. Então, apontasse para a cozinheira e telefonasse para 2 ou 3 amigas para contar a história. Como é que ficaria? Contasse e telefonasse, né? Pretérito imperfeito do subjuntivo. E quando todos me perguntassem, mas de onde é que você tirou essa história? Eu responderia. Perguntasse e responderia, pretérito imperfeito e futuro do pretérito, né, respectivamente, certo? Aí agora, quase terminando, nós vamos para a página 52. Compare esses dois enunciados. O marido, a ler começaria a rir, o que aumentaria a irritação da mulher. O marido a lerá e começará a rir, o que aumentará a irritação da mulher. Em que tempo e modo estão as formas verbais nos dois enunciados? No primeiro enunciado estão no futuro do pretérito do indicativo e no segundo, no futuro do presente do indicativo. Em qual dos enunciados os tempos verbais dão a noção de certeza de que a ação verbal vai acontecer? No segundo, né, a questão do tempo verbal que você descobre. Em qual dos enunciados os tempos verbais dão a noção de possibilidade de ação verbal vir a acontecer? No primeiro, né, a possibilidade, se atente, semântica, sentido. No parágrafo final do texto, o autor deixa o plano imaginário e conduz o leitor novamente para o plano da realidade. Que a expressão do parágrafo demonstra esse retorno ao plano da realidade? Aí ele diz, né, sutilmente, humilde verdade. Qual é o elemento do plano da realidade que leva o cronista a criar um mundo imaginário que ele descreve no texto? A moça doente, reclusa, né, enlutada, que vive na pequena casa cinzenta do bairro em que vive o cronista. Aí nós vamos aí para a página 53. Na primeira questão tem, em sua fala, a professora propõe um problema de matemática a uma aluna. Que palavra da fala da professora introduz a aluna em um mundo hipotético? A palavra se, né, que transmite a noção de condição. Em que tempo estão as formas verbais for e comprar? Futuro. Né? O tempo em que estão as formas verbais for e comprar contribui ou não para sustentar pela linguagem
esse mundo hipotético. Por quê? Sim, né? Pois o subjuntivo e, por vezes, excelência, o modo adequado para realizar ações de cunho hipotético, de ideia hipotética. Aí você escolhe como melhor se explicar. Observe a resposta dada pela aluna neste momento. Ela aceita imaginar um mundo hipotético proposto pela professora? Sim, né? Pois ao empregar o termo verbal seria correspondente ao futuro do pretérito indicativo, ele imagina o mundo hipotético proposto pela professora, sem nenhum problema, tá certo? E é como se ela levasse ainda o mundo mais a sério, né? O mundo que é proposto por alguém que ela admira, que ela respeita, que no caso é a professora. O mundo anedota está na resposta da aluna. Ela corresponde à resposta esperada pela professora? Não, né? Pois a professora provavelmente esperava como resposta a soma dos números relativa à quantidade de frutas que supostamente seriam compradas na feira. Né? Então, essa foi a nossa correção. E a gente tem como indicação, né, da atividade, volta lá na agenda, página 158 a 156. Mas antes de fazer a 158, né, a 166 da gramática, eu queria ver com vocês uma palavra invariável que liga duas orações ou dois termos semelhantes de uma mesma oração. Elas podem ser coordenativas, são aquelas que ligam orações de sentido completos e independentes, elas têm sentido por si mesma, tá certo? Elas existem sozinhas, elas não precisam da correlação da subordinação, sozinhas elas trazem esse sentido completo. Né? Ou os termos orações que têm a mesma função gramatical. Elas podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Aí nós vamos ter as assindéticas e as sindéticas. As assindéticas são as coordenadas entre si e que não são ligadas através de nenhum conectivo. E por isso, né, elas estão justapostas e é mais fácil de você identificá-las. Por outra vez, as sindéticas, ao contrário anterior, elas são coordenadas entre si, mas elas são, como quesito principal, uma conjunção, né, ligando, fazendo essa ponte, essa coesão entre elas. E por isso estão passivas às classificações, tá certo? As orações coordenadas sindéticas aditivas, as principais, e, nem, não, só, mas também, não só, como, assim, como, né? Não só cantei, como também dancei. Nem comprei o protetor solar, nem fui à praia, comprei o protetor solar e fui à praia, você vai relacionando. É para decorar, professora? Não, você vai ter que entender. Relacionar é uso, é semântica, é sentido. Veja bem que você já usa essas situações, essas coordenadas, sem nem saber a classificação, mas pelo contexto no qual estão inseridas. Aí você vai para as sindéticas adversativas, né? Mas, contudo, todavia, entretanto, porém, no entanto, ainda, assim, senão. Fiquei muito cansada, contudo, me diverti bastante. Ainda que a noite acabasse, nós continuaríamos dançando. Não comprei o protetor solar, mas, mesmo assim, né, da ideia de adversidade, fui à praia. Aí tem as alternativas, ou as conclusivas e as explicativas. Né? Aí a gente tem, né, a alternativa alternância, ou só o protetor solar, ou só o óleo bronzeador. As conclusivas, logo, portanto, pois, né? Então, é uso realmente, né? Concluí o meu projeto logo, posso descansar, é a conclusão de um fato que foi feito, estabelecido. E as explicativas, né? Só fiquei triste porque você, por não ter viajado comigo, não foi à praia, pois queria descansar durante o domingo, né? Então, elas dizem muito de si. Então, é uso, é análise, é leitura, é reconhecimento. A gente abre assim, né, para que vocês possam exercitar. Qualquer dúvida me chama lá no Meet, leva lá no Meet, anota a questão que a gente vai estar lá para esclarecer, tá bom? Um abraço carinhoso para vocês e até a nossa próxima aula.